Limpe direito os meus sapatos e saia da minha frente. Você nasceu para ser faxineira, disse Nazaré, a mulher do milionário fazendeiro, cuspindo no chão encerado do escritório da fazenda Santa Aurora, no interior de Minas Gerais. Érica ficou parada, com o pano molhado na mão e os olhos ardendo. Não pelo produto forte que usava para limpar o piso, mas pela humilhação que descia pela garganta como pedra. Lá fora, o vento levantava poeira da estrada de terra que ligava a fazenda à pequena cidade de São Bento das Pedras. Dentro daquele escritório enorme, com móveis antigos, retratos de família e cheiro de dinheiro velho, Érica parecia menor do que nunca. Ela tinha passado a madrugada inteira acordada, ouvindo a mãe, Dorinha, tossir no quarto apertado da casinha de barro onde moravam, perto do antigo curral abandonado. Dorinha estava doente fazia meses, fraca, com febre que ia e voltava, e Érica já devia 3 caixas de remédio fiado na farmácia do seu Arlindo, o único farmacêutico da cidade. Naquela manhã, ela tinha chegado atrasada porque precisou convencer o homem a entregar mais uma cartela, prometendo pagar quando recebesse o salário. Mas Nazaré não quis ouvir explicação. Para ela, pobre atrasada não tinha motivo, tinha desculpa. E foi naquele momento que tudo piorou. Nazaré estendeu o pé, calçado com uma bota cara de couro claro, e pisou de propósito numa poça de lama que um capataz havia deixado perto da porta. Depois, colocou a bota sobre a beira da mesa e sorriu com desprezo. Agora limpa, de joelho. É assim que gente como você aprende o lugar que ocupa. Érica sentiu o rosto queimar. Atrás dela, 2 empregadas fingiram arrumar as cortinas, mas ouviram tudo. No canto, o contador da fazenda abaixou os olhos, envergonhado, mas não disse nada. Ninguém dizia nada quando Nazaré humilhava alguém. Ela era esposa de Leonardo Albuquerque, o herdeiro mais velho da Santa Aurora, e se comportava como se a fazenda inteira, os trabalhadores e até o ar que todos respiravam pertencessem a ela. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que, naquela mesma manhã, o velho patriarca da família, Coronel Afonso Albuquerque, tinha pedido para falar com Érica antes de morrer. E Nazaré não sabia disso. Dias antes, quando o coronel ainda respirava com dificuldade no quarto do casarão, ele chamara Érica com a mão trêmula. Ela trabalhava ali desde menina, primeiro ajudando Dorinha na cozinha, depois limpando quartos, varrendo varanda, lavando roupa e engolindo ofensa. Afonso sempre fora duro, homem de poucas palavras, daqueles que olhavam mais do que falavam. Mas com Érica havia uma diferença estranha. Às vezes, ele a observava como se lembrasse de alguém. Às vezes perguntava por Dorinha com uma preocupação que ninguém entendia. Naquela noite, enquanto a chuva batia no telhado colonial do casarão, ele segurou o pulso de Érica e murmurou: "Quando eu partir, não deixe que Nazaré te expulse daqui. Você precisa ouvir a leitura." Érica não entendeu. Achou que fosse delírio de um homem velho, vencido pela doença. Mas os olhos dele estavam lúcidos demais. "Que leitura, coronel?" ela perguntou. Ele tentou responder, mas uma tosse forte o interrompeu. Antes que conseguisse falar de novo, Leonardo entrou no quarto seguido de Nazaré, e a expressão dos dois mudou quando viram a faxineira tão perto da cama. "O que essa mulher está fazendo aqui?" Nazaré perguntou fria. "Saia, Érica." "Agora." Érica saiu, mas levou consigo uma frase incompleta que não parou de martelar sua cabeça. "Você precisa ouvir a leitura." Na manhã da humilhação dos sapatos, o coronel já tinha morrido. O sino pequeno da capela da fazenda havia tocado ao amanhecer. Lento, triste, chamando empregados e parentes para uma despedida que mais parecia reunião de negócios. Nazaré chorou diante dos visitantes com um lenço de renda no rosto, mas Érica viu, quando ninguém olhava, a mulher sorrir ao passar a mão pelos móveis do escritório.
Agora isso tudo vai mudar. Nazaré disse baixinho para Leonardo. Chega de velho mandando. Chega de empregado achando que tem direito. Érica ouviu sem querer, parada no corredor com um balde na mão. Ela ainda não sabia, mas aquela frase guardava uma ameaça. À tarde, depois do enterro na pequena capela de pedra atrás do casarão, Nazaré mandou chamar todos os funcionários no terreiro. O céu estava cinza, as galinhas se escondiam perto do paiol e o cheiro de terra molhada deixava tudo mais pesado. Érica ficou no fundo, com o uniforme simples, as mãos rachadas de produto de limpeza e o coração apertado por lembrar de Dorinha sozinha em casa. A mãe tinha pedido que ela não faltasse ao trabalho. Minha filha, aguenta. Pobre não pode perder serviço por orgulho. Essas palavras doíam mais que a febre. No terreiro, Nazaré subiu no degrau da varanda como se estivesse num palco. Ao lado dela, Leonardo parecia inquieto, puxando o relógio de ouro do pulso a cada minuto. Também estavam ali os irmãos dele, primos distantes, advogados e o administrador da fazenda, seu Moreira, um homem calado que trabalhava para a família havia 30 anos. Nazaré limpou a garganta e anunciou que, até a leitura oficial do testamento, todos deveriam obedecer às ordens dela. E aviso desde já, disse, olhando diretamente para Érica, que muita gente sem utilidade será mandada embora. Esta fazenda não é casa de caridade. O silêncio caiu. Érica sentiu as pernas falharem. Se perdesse aquele emprego, Dorinha ficaria sem remédio, sem comida e sem esperança. Mas alguém observava tudo em silêncio. Do outro lado do terreiro, encostado perto da porteira, estava Dr. Samuel, o advogado antigo do Coronel Afonso. Um homem de cabelo branco, chapéu simples e pasta de couro escura. Ele não falou nada, apenas olhou para Érica com uma seriedade que a deixou inquieta. Depois da reunião, enquanto todos se dispersavam, Samuel se aproximou dela perto do tanque. Você é Érica, filha de Dorinha? Ela estranhou o jeito como ele falou o nome da mãe. Sou. Ele respirou fundo. Não falte a leitura do testamento. Aconteça o que acontecer. Érica ficou gelada. Era a segunda vez que ouvia aquilo. Doutor, eu nem sou da família. Por que eu iria? Samuel olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Porque o coronel fez questão, e porque tem coisas nesta fazenda que foram enterradas vivas por tempo demais. Antes que ela perguntasse mais, Nazaré apareceu na varanda e gritou seu nome. O advogado se afastou imediatamente. Érica percebeu medo no rosto dele, e aquilo a assustou mais do que a grosseria de Nazaré. Naquela noite, quando voltou para casa pela estrada de terra, Érica encontrou Dorinha sentada na cama, coberta com um xale velho, olhando para uma caixa de madeira no colo. Assim que a filha entrou, a mulher fechou a caixa depressa. O que é isso, mãe? Dorinha desviou os olhos. Nada. Coisa antiga. Érica se aproximou preocupada. O Dr. Samuel perguntou por você hoje. A caixa quase caiu das mãos de Dorinha. O rosto dela perdeu a cor. Samuel? A senhora conhece? Dorinha começou a tossir, tentando se levantar. Minha filha, escuta sua mãe. Fica longe desse povo. Não confia em advogado, não confia em herdeiro, não confia em promessa de rico. Érica segurou a mãe pelos ombros. Mas o coronel também pediu que eu fosse à leitura do testamento. Dorinha fechou os olhos com força, como se tivesse levado um golpe invisível. O que ela descobriu depois mudou tudo. Mas naquela noite, Dorinha não contou. Apenas segurou a mão da filha e sussurrou. Se esse dia chegou, então Deus tenha piedade de nós. Érica não dormiu. Ficou ouvindo a respiração difícil da mãe, olhando a caixa escondida debaixo da cama e imaginando que segredo poderia unir Dorinha, o coronel morto e aquela fazenda onde ela sempre fora tratada como nada. No dia seguinte, as humilhações aumentaram.
Nazaré parecia mais agressiva, como se tivesse pressentido alguma ameaça. Mandou Érica limpar a despensa, lavar os banheiros dos hóspedes, esfregar as janelas do escritório e ainda polir a prataria que seria usada no almoço dos parentes. A cada ordem vinha uma ofensa. Anda logo, criatura. Não encosta nisso com essa mão suja. Depois passa na cozinha e pede resto, porque duvido que na sua casa tenha comida. Érica engolia tudo pensando em Dorinha. Mas quando Nazaré pegou a sacola da farmácia, que Érica havia deixado perto da porta, e tirou de dentro o remédio da mãe, a faxineira perdeu o ar. Isso aqui é o quê? Nazaré perguntou, lendo o rótulo. Remédio, dona Nazaré. É da minha mãe. A mulher riu. Fiado de novo? Que vergonha. Até doença de pobre dá despesa para os outros. Érica estendeu a mão. Por favor, me devolve. Nazaré segurou a cartela no alto. Aprenda uma coisa. Quem depende de favor não levanta a voz. E deixou o remédio cair dentro de um vaso de água suja usado na limpeza. Érica soltou um gemido baixo. Não foi grito. Foi uma dor pequena, quebrada. Dessas que saem quando a pessoa já apanhou demais da vida. Ela mergulhou a mão na água imunda, pegou a cartela molhada e apertou contra o peito. A senhora não tinha esse direito. Nazaré se aproximou até quase encostar o rosto no dela. Direito? Você quer falar de direito comigo? Depois da leitura do testamento, eu vou mandar derrubar aquela tapera onde você mora com sua mãe. Aquilo fica em terra da fazenda. Quero ver onde vocês vão se esconder. Érica sentiu o chão sumir. A casinha onde moravam era simples, rachada, com goteiras e porta torta. Mas era tudo que tinham. Dorinha dizia que o coronel havia permitido que elas vivessem ali por gratidão antiga. Érica nunca perguntou que gratidão era essa. Agora, essa pergunta queimava. Na tarde marcada para a leitura do testamento, o casarão ficou cheio. Carros caros estacionaram perto do jardim. Parentes que nunca visitavam o coronel chegaram vestidos de luto elegante. E Nazaré mandou servir café, bolo, queijo e licor, como se estivesse recebendo convidados para uma festa. Érica apareceu com o vestido mais limpo que tinha, simples, azul desbotado e o cabelo preso. Dorinha queria ir, mas a febre a derrubou. Antes da filha sair, segurou seu braço com força. Não assine nada, não aceite nada sozinha. E se disserem o nome de uma mulher chamada Helena, você volta correndo para casa. Érica franziu a testa. Quem é Helena? Dorinha virou o rosto para a parede. Um pecado antigo. Essa resposta acompanhou Érica por todo o caminho. Ao chegar ao casarão, ela foi barrada por Nazaré na porta da sala principal. Onde pensa que vai? O Dr. Samuel pediu minha presença. Nazaré soltou uma risada curta. Faxineira não participa de reunião de família. Érica ia recuar, porque estava acostumada a recuar, mas Samuel apareceu atrás dela. Ela entra. Nazaré endureceu. O senhor enlouqueceu? Foi ordem expressa do coronel Afonso Albuquerque. A sala inteira ficou em silêncio quando Érica entrou. Ela sentou na última cadeira, perto da janela, sentindo todos os olhares atravessarem sua pele. Leonardo cochichou algo para Nazaré, que apertou os lábios. Samuel abriu a pasta de couro e retirou um envelope lacrado. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Ele começou lendo as partes esperadas. Alguns objetos para parentes, doações para a capela, pequenas quantias para empregados antigos. Nazaré parecia impaciente. Leonardo balançava a perna, esperando a parte das terras, do gado, das máquinas e das contas. Então Samuel parou, bebeu um gole de água e olhou para Érica. Agora, por vontade livre e registrada em cartório, o senhor Afonso Albuquerque declara a divisão principal da fazenda Santa Aurora. Nazaré se inclinou para a frente. Leonardo prendeu a respiração. 51% das terras, das cotas agrícolas,
dos direitos sobre a produção, da sede administrativa e da herança vinculada à Fazenda Santa Aurora ficam destinados à senhora Érica de Souza, filha de Maria das Dores de Souza, conhecida como Dorinha. Por um segundo, ninguém entendeu. Depois a sala explodiu. Nazaré se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Isso é mentira. Leonardo arrancou o papel da mão do advogado, mas Samuel segurou firme. É documento legal. Érica permaneceu imóvel. O som ao redor virou um zumbido distante. 51%. Dona da fazenda. Herança da família. Aquilo não fazia sentido. Ela, que naquela mesma semana tinha limpado o cuspe do chão. Ela, que devia remédio fiado. Ela, que contava moedas para comprar arroz. Nazaré apontou o dedo para seu rosto. Golpista. Sua mãe armou isso, não foi? Aquela velha sempre foi uma cobra escondida. Ao ouvir a mãe ser insultada, Érica se levantou. Pela primeira vez, sua voz não saiu baixa. Não fale da minha mãe. O espanto foi geral. Nazaré avançou, mas Samuel entrou no meio. Ainda não terminei. E foi naquele momento que tudo piorou. O advogado retirou outro papel do envelope, menor, amarelado, com uma fita vermelha. O coronel também deixou uma declaração pessoal, que só deveria ser lida diante de Érica. Nazaré ficou pálida. Leonardo murmurou. Não leia. Samuel olhou para ele. Por quê? Leonardo não respondeu. A sala pareceu encolher. Samuel abriu o documento e começou. A menina que cresceu dentro da minha fazenda sem saber, porque nunca consegui mandá-la embora, deixo mais do que terras. Deixo a verdade que me faltou coragem de contar em vida. A culpa que carreguei por anos não cabe em dinheiro. Mas talvez a justiça comece quando uma mulher humilhada se levanta diante daqueles que pisaram nela. Érica levou a mão à boca. Nazaré gritou. Chega! Mas Samuel continuou. Dorinha não foi apenas uma empregada desta casa. Ela guardou um segredo que protegeu uma criança inocente de uma família capaz de destruir qualquer um para manter o nome limpo. Leonardo se levantou. Samuel, eu estou mandando parar. O advogado bateu a mão na mesa. O senhor não manda mais em tudo. A frase caiu como trovão. Érica sentiu as pernas tremerem. Criança inocente. Segredo. Nome limpo. Helena. Pecado antigo. Tudo começou a se juntar, mas ainda faltava a peça principal. Antes que Samuel lesse a próxima linha, as luzes do casarão piscaram. Um trovão explodiu sobre a serra. A porta da sala se abriu com violência, empurrada pelo vento, e seu Moreira apareceu encharcado, ofegante, com o chapéu na mão. Doutor Samuel, a casa da Dorinha está cercada. Érica virou o rosto desesperada. Cercada por quem? Moreira olhou para Nazaré, depois para Leonardo e respondeu baixo. Por homens da fazenda. Disseram que receberam ordem para tirar ela de lá hoje. Érica não pensou em herança, em documento, em terra, nem em dinheiro. Saiu correndo pela sala, tropeçando no tapete caro, enquanto os parentes gritavam atrás dela. A chuva caía forte quando ela atravessou o terreiro em direção à estrada de barro. Samuel tentou acompanhá-la, mas Leonardo o segurou pelo braço. Nazaré, parada no alto da varanda, já não fingia tristeza nem elegância. Seu rosto era puro ódio. Ela não vai ficar com nada, sussurrou. Nem que eu tenha que enterrar esse segredo junto com a mãe dela. Érica correu como nunca. A lama grudava nos sapatos, a chuva batia nos olhos e o vento parecia empurrá-la para trás. Ao longe, perto do curral abandonado, ela viu luzes de lanternas cercando sua casinha. Ouviu vozes de homens. Ouviu Dorinha tossindo. Ouviu madeira rangendo. Quando chegou perto da porteira, um vulto saiu de trás de uma mangueira antiga e segurou seu braço. Érica quase gritou, mas reconheceu o rosto do Dr. Samuel, pálido, assustado, segurando a pasta contra o peito. Não entre pela frente, ele disse.
Eles querem assustar sua mãe para ela entregar a caixa. Érica gelou. Que caixa? Samuel olhou para a casinha, depois para ela, como se finalmente não pudesse mais esconder. A caixa que prova quem você é. Nesse instante, Dorinha apareceu na janela, fraca, desesperada, segurando a velha caixa de madeira contra o peito. Atrás dela, uma sombra se moveu dentro da casa. E antes que Érica pudesse correr, a mãe gritou uma única frase que rasgou a noite inteira. Filha, não deixe Nazaré pegar a certidão. Érica sentiu o sangue gelar quando ouviu a voz de Dorinha rasgando a chuva. Filha, não deixe Nazaré pegar a certidão. Aquelas palavras bateram em seu peito como se fossem um sino de igreja tocando no meio da noite. Certidão? Que certidão? Quem ela era de verdade? Porque Nazaré, uma mulher rica, poderosa, dona de tudo aos olhos dos outros, estava desesperada por uma caixa velha guardada na casa de uma faxineira doente. Mas não havia tempo para perguntas. Dentro da casinha simples, iluminada apenas por uma lamparina fraca, Dorinha cambaleava segurando a caixa de madeira contra o peito, enquanto uma sombra se aproximava por trás dela. Érica tentou correr, mas Samuel apertou seu braço. Pelos fundos, ele sussurrou: se você entrar pela frente, eles tomam a caixa e dizem que foi confusão. O coração de Érica parecia querer sair pela boca. Ela contornou a casa pisando na lama, com a chuva escorrendo pelo rosto, enquanto ouvia os homens da fazenda batendo na porta e gritando que Dorinha precisava sair dali por ordem da nova administração. Nova administração. Aquelas palavras queimaram como veneno. Era assim que Nazaré chamava sua crueldade. Quando Érica chegou à janela dos fundos, viu a mãe tentando se apoiar na mesa, pálida, tremendo, mas firme como uma árvore velha que se recusa a cair. Mãe! Ela chamou baixo. Dorinha virou o rosto e seus olhos se encheram de um alívio desesperado. Pega, minha filha. Pega logo. Ela abriu a janela com dificuldade e empurrou a caixa para Érica. Mas aquele não era o verdadeiro problema. No instante em que a caixa passou pela janela, a porta da frente se abriu com força e Nazaré entrou na casa como se fosse dona até da doença daquela mulher. Atrás dela, Leonardo apareceu encharcado, com o rosto transtornado, seguido de 2 capatazes, que baixaram a cabeça ao ver Érica do lado de fora. Largue isso agora! Nazaré gritou. Érica segurou a caixa contra o peito. Dorinha deu um passo à frente, fraca, mas com uma coragem que a filha nunca tinha visto. Você já roubou demais dessa casa, Nazaré. Não vai roubar a verdade também? Nazaré riu, mas o riso saiu quebrado. Verdade? Que verdade, sua velha mentirosa. Você foi empregada a vida inteira. Sua filha nasceu para servir. Sempre foi assim. Dorinha respirou com dificuldade. Não. Ela nasceu Albuquerque. E você sempre soube. O mundo parou. Érica olhou para a mãe como se não tivesse entendido a própria língua. Albuquerque. O mesmo sobrenome dos retratos pendurados no casarão. O mesmo nome gravado na porteira da fazenda. O mesmo nome que sempre pesou sobre ela como uma parede impossível de atravessar. Leonardo deu um passo para trás, levando a mão à cabeça. Nazaré empalideceu, e naquele segundo, Érica percebeu que a mulher não estava surpresa. Ela estava com medo. O que ela descobriu depois mudou tudo, mas naquele instante, a única coisa que Érica conseguiu fazer foi abrir a caixa com as mãos trêmulas. Dentro dela havia uma certidão antiga, amarelada pelo tempo, uma medalhinha de Nossa Senhora, uma fotografia de Dorinha mais jovem segurando um bebê no colo, ao lado do coronel Afonso, e uma carta escrita com letra firme. Samuel, que entrara pelos fundos, pegou a carta e reconheceu o selo do cartório. É isso, disse ele com a voz embargada. É a prova que ele mandou esconder. Nazaré avançou para arrancar o papel,
Mas Érica recuou. Ninguém toca. Foi a primeira vez que ela disse aquilo sem pedir desculpas. A primeira vez que sua voz não pediu permissão para existir. Samuel abriu a carta diante de todos e começou a ler, enquanto a chuva batia no telhado, como se o céu inteiro estivesse testemunhando. Afonso confessava que, muitos anos antes, havia amado Dorinha quando ela trabalhava na casa da família. Dizia que Érica era sua filha de sangue, registrada em segredo porque a família ameaçara expulsar Dorinha e tirar a criança dela. Helena, a mulher cujo nome Dorinha temia, era a irmã mais nova de Afonso, a única pessoa da família que tentou proteger o bebê. Foi Helena quem levou Dorinha ao cartório de uma cidade distante para fazer o registro verdadeiro. Foi Helena quem guardou a primeira certidão. Mas depois Helena morreu em circunstâncias nunca explicadas direito, e a família abafou tudo para que a herdeira pobre nunca fosse reconhecida. Érica sentiu o chão desaparecer. A vida inteira, ela tinha limpado os corredores de uma casa que também era sua. Tinha abaixado a cabeça diante de pessoas que sabiam, ou desconfiavam, que ela carregava o sangue da família que a humilhava. Dorinha chorava em silêncio. Eu quis te contar, filha. Juro que quis. Mas eu tinha medo. Medo de te tirarem de mim. Medo de fazerem com você o que fizeram com Helena. Leonardo olhou para a fotografia, depois para Érica. Seus olhos ficaram vermelhos, não de ternura, mas de derrota. Meu pai sabia esse tempo todo. Samuel corrigiu firme. Seu pai tentou reparar antes de morrer e deixou registrado em cartório, com exames antigos, testemunhas e documentos. A leitura do testamento foi só o começo. E foi naquele momento que tudo piorou para Nazaré, porque seu Moreira, que até então permanecia calado na porta, tirou do bolso um pequeno gravador. As mãos dele tremiam. Perdoe, dona Érica. Eu fui covarde por muitos anos. Mas hoje eu ouvi a ordem que deram aos capatazes. Mandaram invadir a casa, pegar a caixa e botar fogo nos papéis. Nazaré virou-se para ele com fúria. Calha a boca, velho. Moreira levantou o gravador. Também gravei a senhora dizendo que enterraria o segredo junto com Dona Dorinha. O silêncio que veio depois foi mais pesado que a tempestade. Leonardo fechou os olhos. Os capatazes se afastaram, assustados, como homens que perceberam tarde demais que obedecer a rico não apaga a culpa. Érica olhou para Nazaré e viu, pela primeira vez, não uma patroa, não uma senhora poderosa, mas uma mulher desesperada diante da própria queda. Você cuspiu no chão e mandou eu limpar, disse Érica com a voz baixa. Jogou o remédio da minha mãe em água suja. Disse que eu nasci para ser faxineira. Mas sabe qual foi seu maior erro, Nazaré? Achar que uma mulher pobre não tem história. Nazaré tentou rir. Você não vai conseguir administrar nada. Vai ser engolida por essa fazenda. Terra não obedece sentimentalismo. Dorinha, mesmo fraca, respondeu antes da filha. Terra obedece mão honesta, e disso minha filha entende mais que todos vocês. Samuel guardou os documentos dentro da pasta. Amanhã cedo, levaremos tudo ao cartório e à polícia. Mas esta noite, ninguém tira Dorinha daqui. Nazaré ainda tentou ordenar que os homens agarrassem a caixa, mas ninguém se mexeu. A autoridade dela tinha acabado ali, dentro daquela casinha pobre, diante de uma mulher doente e de uma filha que finalmente sabia seu nome inteiro. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou por São Bento das Pedras, mais rápido que fogo em pasto seco. Na farmácia do seu Arlindo, no mercado, na igreja, no ponto da jardineira, todos falavam da faxineira que acordara dona de 51% da fazenda Santa Aurora. Mas a verdade não veio sem dor. Nazaré tentou contestar o testamento. Chamou advogados da capital. Acusou Dorinha de chantagem. Disse que Érica havia se aproveitado da fraqueza do coronel. Só que Samuel,
estava preparado. Havia registro em cartório, carta reconhecida, testemunho de Helena deixado em envelope lacrado, fotografia, documentos antigos e a gravação de Moreira. Além disso, o próprio coronel havia deixado uma última ordem. Se alguém tentasse expulsar Érica ou Dorinha das terras antes da conclusão legal, perderia qualquer benefício ligado à fazenda. Leonardo, percebendo que afundaria junto com a esposa, tentou se afastar. Mas alguém observava tudo em silêncio. Era Inácio, o antigo motorista da família, que apareceu no cartório trazendo outro envelope. Ele contou que, anos antes, levara Helena até a cidade vizinha, na noite em que ela tentou registrar a verdade. Contou também que Helena estava assustada, dizendo que Nazaré sabia demais, mesmo antes de se casar com Leonardo, porque já frequentava a família como filha de um comerciante interessado nas terras. Aquilo não provava todos os pecados antigos, mas abria uma porta que Nazaré jamais queria ver aberta. A investigação começou, e pela primeira vez, ela não conseguia controlar quem falava, quem calava, quem entrava e quem saía. Enquanto isso, Érica não pensava em vingança, pensava em Dorinha. Com o primeiro adiantamento autorizado por Samuel, pagou os remédios fiados da farmácia, quitou a dívida antiga e levou a mãe para se tratar em uma clínica de uma cidade maior. Seu Arlindo, o farmacêutico, chorou ao receber o dinheiro. Eu sabia que a senhora pagava quando pudesse, disse ele. Érica segurou sua mão. O senhor manteve minha mãe viva quando eu não tinha nada. Isso eu nunca vou esquecer. Nos dias seguintes, a fazenda parecia outra. Os empregados, antes silenciosos, começaram a olhar Érica com respeito. Mas ela não mudou o jeito simples. Continuou cumprimentando pelo nome, entrando pela cozinha, sentando no banco do terreiro com as mulheres que lavavam roupa e perguntando ao pessoal da lavoura o que precisava melhorar. Isso irritava os parentes de Leonardo, que esperavam uma nova rica arrogante para ridicularizar. Mas Érica não virou Nazaré. Ela virou o contrário de Nazaré. E isso doía neles mais do que qualquer grito. A primeira decisão dela como sócia majoritária foi suspender as demissões. A segunda foi transformar a antiga casa, onde morava com Dorinha, em moradia permanente para trabalhadores adoecidos e suas famílias, com apoio médico pago pela produção da fazenda. A terceira foi abrir as contas da Santa Aurora. E ali surgiu outro escândalo. Leonardo e Nazaré haviam desviado dinheiro da venda de gado, feito empréstimos escondidos e colocado parte das máquinas como garantia, sem avisar o coronel antes da morte. A herança, que parecia brilhante, estava cheia de buracos, mas Érica não recuou. Então a gente conserta, disse ela ao administrador. Foi a vida inteira assim. Quando faltava arroz, eu fazia render. Quando faltava remédio, eu pedia fiado. Quando faltava força, eu olhava para minha mãe. Fazenda quebrada também se levanta. Meses se passaram. Nazaré perdeu o direito de circular pela sede após tentar subornar um funcionário do cartório. Leonardo, pressionado pelas provas e abandonado pelos parentes que antes o bajulavam, aceitou vender parte de sua cota minoritária para pagar dívidas. A separação dos dois virou assunto na cidade inteira. Diziam que Nazaré saíra do casarão com malas caras, mas sem conseguir levar sequer um talher antigo, porque tudo estava bloqueado até o fim do processo. No dia em que deixou a fazenda, ela encontrou Érica no escritório. O mesmo escritório onde havia cuspido no chão. O mesmo lugar onde mandara limpar seus sapatos. Nazaré entrou sem pedir licença, mas já não tinha o mesmo brilho nos olhos. Você acha que venceu? Érica estava sentada à mesa do coronel, não por vaidade, mas porque Samuel dissera que era ali que a administração deveria funcionar. Ela olhou para Nazaré com calma. Não, eu acho que sobrevivi. Nazaré apertou a bolsa contra o corpo.
Você nunca vai ser como eles. Érica se levantou devagar. Graças a Deus. A frase acertou Nazaré como uma bofetada sem mão. Ela olhou para o chão, talvez lembrando do cuspe, da bota suja, do remédio jogado fora. Por um instante, parecia que diria algo humano. Um pedido de perdão, talvez. Mas orgulho velho não se dobra fácil. Ela apenas virou as costas e saiu. Lá fora, ninguém abriu a porteira para ela com pressa. Ninguém correu para carregar suas malas. A mulher que mandava em todos descobriu o peso de ser ignorada. E naquele dia, São Bento das Pedras viu Nazaré descer a estrada de terra dentro de um carro alugado, deixando para trás a fazenda que achou que dominaria para sempre. Um ano depois, a Fazenda Santa Aurora já não era chamada apenas pelo nome antigo. Os empregados começaram a dizer a fazenda de Dona Érica, e ela sempre corrigia. É a fazenda de quem trabalha nela. Dorinha melhorou o suficiente para voltar a caminhar devagar pelo terreiro, apoiada no braço da filha. Não ficou curada de tudo, porque a vida real não apaga anos de sofrimento como quem limpa a poeira da mesa. Mas voltou a sorrir. Voltou a fazer café coado de manhã. Voltou a cuidar de um pequeno jardim perto da capela, onde Érica colocou uma placa simples em homenagem a Helena, a mulher que tentou salvar a verdade quando todos preferiam enterrá-la. No dia da inauguração da Casa de Apoio aos Trabalhadores, a cidade inteira apareceu. Seu Arlindo levou uma caixa de remédios doados. Moreira chorou feito criança ao ver o antigo curral transformado em enfermaria simples. Samuel, já cansado, assistiu tudo com um sorriso discreto. E Leonardo apareceu de longe, na beira da estrada, sem coragem de entrar. Érica o viu. Por um momento, pensou em ignorá-lo, mas caminhou até a porteira. Ele estava mais magro, abatido, sem relógio de ouro, sem arrogância. Eu não sabia de tudo, disse ele, mas sabia o bastante para ter feito alguma coisa, e não fiz. Érica ficou em silêncio. Eu vim pedir perdão. Ela olhou para a terra vermelha sob os pés, a mesma terra onde tantas vezes caminhara cansada depois de ser humilhada. Perdão não devolve os anos da minha mãe, não devolve minha infância, não devolve a dignidade que vocês tentaram arrancar de mim. Leonardo abaixou a cabeça. Eu sei. Érica respirou fundo. Mas eu não vou carregar ódio por você. Já carreguei balde demais nessa vida. Ele chorou sem fazer barulho. Ela abriu a porteira, não para recebê-lo como herdeiro, mas como visitante. Leonardo entrou, cumprimentou Dorinha de longe e ficou no fundo durante a cerimônia, pequeno entre aqueles que antes ele nem enxergava. No fim da tarde, quando o sol se pôs atrás dos morros de Minas, Érica levou Dorinha até a varanda do casarão. A mãe olhou para a sede com receio, como se ainda esperasse ouvir ordens antigas ecoando pelos corredores. Érica segurou sua mão. A senhora não precisa ter medo dessa casa. Dorinha chorou. Eu passei a vida entrando pela porta dos fundos. Érica abriu a porta principal. Então hoje a senhora entra pela frente. As duas atravessaram juntas o salão. Não havia música alta, nem parentes falsos, nem Nazaré dando ordens. Havia apenas silêncio, memória e recomeço. Érica parou diante do retrato do Coronel Afonso. Não sentiu amor completo, porque amor não nasce de testamento. Também não sentiu ódio inteiro, porque a carta dele havia devolvido parte da verdade. Sentiu apenas uma tristeza calma por tudo que poderia ter sido diferente se os covardes tivessem falado antes. Dorinha encostou a mão no ombro da filha. E agora, minha menina? Érica olhou pela janela. Viu os trabalhadores indo embora sem medo de demissão. Viu crianças correndo perto da capela. Viu a horta nova crescendo, onde antes havia mato. Viu a estrada de terra, que um dia pareceu caminho de fuga e agora parecia caminho de chegada. Agora a gente vive, mãe. Naquela noite,
Érica foi até o escritório sozinha. O chão estava limpo. Os sapatos de Nazaré nunca mais pisariam ali. Sobre a mesa havia a certidão, a carta de Afonso e a velha caixa de madeira. Érica fechou tudo com cuidado, não para esconder, mas para guardar. Depois pegou um papel novo e escreveu a primeira ordem oficial da nova administração da Santa Aurora. Nenhum trabalhador seria humilhado, ameaçado ou tratado como coisa dentro daquelas terras. Quem desrespeitasse gente simples perderia o direito de mandar. Ela assinou com a mão firme: Érica de Souza Albuquerque. Do lado de fora, a chuva fina começou a cair. Mas dessa vez, não parecia tempestade. Parecia bênção. E quando Dorinha chamou da varanda, perguntando se ela queria café, Érica sorriu como quem finalmente entendia o próprio lugar no mundo. Não era atrás de uma patroa cruel. Não era ajoelhada limpando sapatos. Não era escondida numa casa de barro esperando a vida passar. Era de pé, na porta principal da fazenda, olhando para a terra que um dia a viu sofrer e que agora haveria florescer. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!